Ele fala, vê que bênção. Isso foi escrito pelo rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Ele fala assim, ó: não sejam tão ímpios, não sejam tão ímpios e nem tolos. Por que você quer antecipar sua morte? Está na Bíblia, escrito pelo rei Salomão, Eclesiastes 7, 17. Olha que bênção. E eu vou declamar uma poesia para vocês, antes de chamar ele. Uma poesia que talvez todo mundo conheça, mas não de forma literal, mas de forma musicada. Porque essa poesia virou uma das canções mais conhecidas da música popular brasileira. Ele fala assim: e a vida? E a vida que é? Diga lá, meus irmãos. Ela é só a batida de um coração? Ou é uma doce ilusão? E a vida? E a vida, o que é? É sentimento? É alegria? É lamento? Diga lá o que é, meus irmãos. Há quem fale que a vida da gente não é nada no mundo. É a força, é o tempo. Não vale um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que é luta e prazer, ela diz que melhor é morrer. Mas ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. E na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, porque der e vier. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Deus abençoe. Tocar no pastor. Melhor é impossível. Toda honra e toda a glória do Senhor. Amém? Fica dele, para ele, por ele são todas as coisas. Depois dessa, né, eu vou falar o quê? É até difícil a gente falar alguma coisa, né? Faltei dizer que é de Luiz Gonzaga. Gonzaguinha. É bonito, é bonito. E eu vou dizer mais ainda, né? A gente estava louvando aqui, eu quero conhecer Jesus. E eu fiquei aqui pensando, sentado ali, e o louvor vinha aí, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus aqui? Amém? Amém? Eu quero. Eu acho que só tem 3 pessoas que queriam conhecer Jesus aqui. Amém? Eu quero conhecer Jesus. Na sua plenitude. E aí você diz, mas pastor, eu já conheci Jesus, eu já entreguei a vida a Ele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que trabalham numa empresa há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nunca viu o dono. E nunca vestiu a camisa. Tem pessoas que estão na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nunca conheceu Jesus. Nunca viu. Só de ouvir falar. Assim como tem gente que trabalha nas empresas e só escuta do dono, só de ouvir falar, nunca viu o dono da empresa. E assim tem muita gente na igreja, que só conhece Jesus como Jó conhecia, só de ouvir falar. E aí a música diz assim, eu quero conhecer Jesus. E como é que a gente conhece Jesus? Na intimidade. Quando eu conheço uma pessoa, eu conheço ela na intimidade. Eu não posso dizer que conheço uma pessoa se eu não tenho intimidade com ela. Porque eu não sei a cor da roupa que ela prefere, eu não sei a comida que ela gosta, eu não sei qual é o perfume que ela gosta de usar, porque eu não conheço. Eu não tenho intimidade. Eu posso saber até quem é, mas eu não tenho intimidade. Agora, quando eu conheço uma pessoa, eu sei o que ela gosta de comer, eu sei o perfume que ela gosta de usar, a cor da roupa que ela gosta de vestir. Amém? Amém. E é isso que a letra da música está dizendo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer na intimidade. E é muito possível. Eu quero conhecer e sentir o cheiro dele quando ele passar por mim. Esse é o perfume dele, porque eu conheço. Amém? Amém. Quando as vestes dele tocar na
a gente, assim, aquele ventinho vinha, as vestes dele tocavam, você vai dizer, é Jesus está aqui, porque eu sinto as vestes dele tocando em mim, eu conheço as vestes dele. Amém, gente? Amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu ler um versículozinho aqui, antes de eu chamar. Quase que cai. Nem tem problema nenhum. De chamar o preletor aqui, antes de eu chamar ele, deixa eu ler um versículo aqui que está em Isaías. Isaías 65, versículo 17, 18 e 19. Eu vou ler rapidinho para vocês. A nova criação. Veja. Portanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra. E a anterior não será lembrada e nem virá à mente. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. Eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E a voz de choro não será mais ouvida nela, nem a voz de clamor. Amém? Amém. Nós somos uma alegria para Deus. Assim como o Pai se alegra no Filho, Deus se alegra também em nós. Deus criou tudo novo para a gente. Deus criou uma nova vida. Deus criou uma nova Jerusalém para a gente. Deus criou uma nova terra. E Ele disse que encheu ela de alegria. E Ele disse, seja felizes. E eu me alegro no meu povo. Quem é o povo de Deus? É aquele que entregou a vida a Ele. E eu me alegro no meu povo, nos meus filhos. Traz alegria para o meu coração. Não é isso? Amém, mas tem muita gente ainda vivendo na lama, depois que conheceu o novo de Deus. Depois que foi tomado banho, limpo, lavado, remido com o sangue do Cordeiro, aí volta para a lama de novo. E a gente precisa ter esse estralo na nossa vida. Deus criou tudo novo, gente. Não volta para o velho, não. Deus te dá roupa nova, não é para você vestir a rasgada. Aleluia. Amém? Amém. É para que você vista nova. Porque é para você que Ele fez. Eu quero chamar aqui agora o preletor, já falei demais. O meu amigo Antônio. Sou eu mesmo, hein? É ele mesmo. É merecido. Estudei com ele, viu? Penso numa bênção de Deus. Estudei com ele. E quem não aprender psicologia pastoral com ele, não aprende mais com ninguém. Uma bênção de Deus, pastor Antônio, paixão, uma bênção de Deus, e a gente se apaixona mesmo por ele, viu? Tá certo? Eu vou deixar com ele agora. Antes, eu quero que vocês estendam a mão para cá, para a gente orar por ele, para Deus derramar uma porção diferenciada para ele hoje. Amém? Pai eterno, Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos aqui, Senhor, em comunhão, nessa família, semeadores, uma unção diferenciada, uma unção, uma porção dobrada, Senhor, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do óleo direto do teu trono sobre ele, Deus, para que ele venha, Senhor, derramar abundantemente esse óleo sobre nós. Amém. Amém? Que a palavra de Deus é um ensinamento, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos Segura só um instantinho. Deixa eu tirar daqui. Tá vendo? Eu quero soltar o microfone, ele não deixa. Não. Tá vendo? Pastor, se quiser água tem atrás, viu? Tem, né? Só sua. Beleza. Pode tomar tudinho. Posso tomar tudinho. Posso tomar um porre de água aqui. Pode. É. Ninguém vai me condenar por isso não, né? Não. Tá certo. Amém. Porque nós hoje, né, somos bastante assim enrolados com esse negócio de microfone, fio, tablet, computador, né? Antigamente o pastor chegava só com a Bíblia, né? E largava o verbo lá e acabou-se. Hoje em dia nós estamos todos enrolados aqui, tá vendo? Vou lhe ajudar. Não, mas fica tranquilo, aqui eu já me situei efetivamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, claro, evidentemente, o convite, né?
de Silvino para mim, nesse instante. Isso naquela amarelinha que você vai pulando assim. Não sei se era amarelinha, era amarelinha? Porque hoje em dia a gente não brinca mais dessas coisas, né? Não tem mais isso não, de jeito nenhum. Mas eu estava dizendo que eu quero agradecer a Silvino o convite e a confiança de estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão delicado, né? Um tema tão difícil até, né? E vocês estão antecipando o tema, né? Porque o mês normalmente é setembro, amarelo, né? Não é o agosto, né? Mas esse agosto está laranja. Esse agosto está laranja, pelo menos, para a gente dar início a essa temática aí. Prevenção. Como é que é mesmo o tema? Isso. Como é que é mesmo o tema de hoje mesmo? Tá baixo. Cadê? Como é que é o mesmo tema de Desejo hoje? de morrer. Não. Não. Mas não é corrigir os ovos, é isso. Não, a gente quebrou tanta cabeça no 2 minutos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Foi, quebrou a cabeça aí, passou quase uma semana para não colocar desejo de morrer. Como viver sem perder o desejo pela vida? Pois é, tá certo. Tá vendo? Paulo para desejo de morrer. Como viver, não é desejo de morrer. Não é desejo de morrer. É como viver sem perder o desejo pela própria vida. É bem diferente uma coisa da outra, né? É por isso que a gente tem que queimar as pestanas e etc. Só uma perguntinha, quanto tempo eu tenho para me administrar? É 9h30. Maravilha, tá bom. Bem, antes de tudo, deixa-me orar também mais uma vez, tá? Obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela Tua presença em nossas vidas nessa noite. Muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que, Pai bendito, as orações que já foram feitas essa semana possam ter a sua concretização aqui nesse momento, enquanto nós nos juntamos contigo e através do Teu Divino Espírito Santo, que vai ser o verdadeiro ministrador nessa noite, não eu, para que Ele possa falar a cada coração presente aqui nesse instante. E que o Teu amor, a Tua graça e o Teu Divino Espírito Santo possa se derramar sobre todos nós. Amém. Retira de mim todo orgulho, vaidade, impureza ou qualquer outra coisa. E me usa simplesmente como instrumento em Tuas mãos nessa noite. Pai bendito, muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, mesmo sem merecer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós queremos, na verdade, hoje à noite, desenvolver esse tema em duas partes, tá? Não queremos fazer disso aqui um compêndio de psicologia. Essa não é a ideia como o Silvino falou. Nós não vamos falar aqui de... Até estava conversando com alguém, né? De pulsão de morte, pulsão de vida. Essas coisas podem soar assim de uma forma muito estranha para você no dia a dia. E a gente não teria tempo suficiente para explicar esses termos em profundidade, o que não adiantaria nada, tá? Eu sou psicólogo desde 1999, 25 anos de formado. E sabe que é uma coisa muito interessante, Silvino? Sabe qual foi a música da minha turma que a gente cantou? Essa que eu reclamei. Quando as coisas vão confluindo assim, né? Desse jeito, né? E a gente vai ter o nosso encontro de 25 anos e com certeza vamos cantar essa música lá. Amém. Mais uma vez, né? E essa música é belíssima, com certeza absoluta. Então, no primeiro momento, nós queremos assim, de uma maneira bem rápida, sucinta, porque eu quero, na verdade, me deter muito mais no segundo momento do que no primeiro momento. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o suicídio como uma espécie de resposta a algumas situações de vida. E aí eu vou citar pelo menos 11 formas que as pessoas têm de ver o suicídio como se fosse uma resposta a alguma crise, algum problema, alguma dificuldade que elas sofrem no seu dia a dia. E no segundo momento a gente vai para um texto bíblico e a gente vai tentar, na verdade, trazer respostas do texto bíblico para essa questão do suicídio. Mas vamos começar com um texto bíblico pelo menos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27.
Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, logo após os evangelhos aí, né? Para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia. 27, versículo 20. 27, 20. 27, 20. Desde que antes, só para fazer uma espécie de ambientação do que vocês vão ler. Veja bem, toda grande obra, ela precisa necessariamente ter um grande final, né? Toda grande obra, ela precisa necessariamente ter um grande final. E assim também o é com o livro de Atos dos Apóstolos. Ele tem uma narrativa maravilhosa, fantástica, daquilo que todos os apóstolos desenvolvem, acontece com eles. Mas o final precisaria ser um final tchan! Senão, não adianta. É como se a gente assistisse um filme, o filme é empolgante, mas de repente o final... Não tem um grande finale, né? Não tem aquele grande final e a gente fica tudo decepcionado, porque não teve aquele grande final que a gente esperava. Foi um finalzinho... Enfim. Atos dos Apóstolos, ele termina com uma viagem, a última viagem de Paulo para Roma. E é uma viagem absolutamente dramática. Extremamente dramática. Alguns dados rapidinho para vocês. Essa era uma viagem que teria como distância 2.300 quilômetros. No final das contas, Paulo percorre 6.000 quilômetros. Ou seja, é mais ou menos quase que o triplo daquilo que deveria ser. Deveria ser uma viagem segura, costeando, não é, a terra até chegar lá em Roma. Não acontece assim. Na verdade, quando o navio vai se aproximando do porto, sai de um porto chamado Bons Portos, na verdade, ele começa a ser empurrado pelo vento contrário para um mar aberto e ele vai terminar na ilha de Creta. Jogado, empurrado na ilha de Creta, que eles nem sabem que é a ilha de Creta, na verdade. Enfim, são 14 dias de tempestade exaustiva, onde não se vê nada, absolutamente nada. E é que eu tenho que confessar não é um pecado, mas eu tenho que confessar vamos dizer assim, estratégia, eu procurei uma palavra bonita que só uma estratégia de pastor, tá? Eu tinha que aprontar 2 sermões, um para ontem na minha igreja e outro para hoje de noite aqui, né? Aí ficava complicado para mim, então eu vou aprontar um só, na verdade, dê para a minha igreja e dê para lá também. Então ontem eu preguei esse sermão na minha igreja, está lá no nosso site também. Veja bem, uma viagem de 2.300 quilômetros, ela termina em 6.000 quilômetros. Uma viagem que demoraria muito menos de 1 ano, ela demora 2 anos, no fundo. 14 dias de tempestade, onde não se via nada, absolutamente nada. Então o tema que eu preguei ontem foi exatamente esse. Quando o sol e as estrelas fogem. Agora leia comigo Atos 27, versículo 20, que diz assim: E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Veja bem, quem chega ou pensa na possibilidade de suicídio, com certeza absoluta, perdeu a esperança em toda a possibilidade de se salvar. É alguém que efetivamente está vivendo aquilo que aqueles marinheiros e Paulo e Lucas viveram. É alguém que está vivendo uma completa escuridão. É alguém que está completamente desnorteado. É alguém que pensa em suicídio. Porque, entenda, naquela época não existia bússola nenhuma. A única maneira que aqueles marinheiros tinham de se guiar ou de chegar em algum canto era exatamente através do sol
e das estrelas. Sem sol e sem estrelas, eles começaram a vagar a esmo, a andar à deriva, a serem levados pelos ventos da situação que tinha se estabelecido ali. Então é exatamente essa imagem que eu quero trazer de alguém que termina pensando em suicídio. É alguém que está na completa escuridão, que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, que não consegue ver luz, que não consegue ver, portanto, nenhuma saída. Em segundo lugar, é alguém que está sem sol e sem estrela, porque está absolutamente desorientado, sem saber exatamente o que fazer da sua vida. E várias pessoas chegam a esse tipo de situação a partir de confluências, de situações que a vida leva essas pessoas a essas encruzilhadas, a esse meio do caminho cheio de tempestade. Então, se você quer didaticamente anotar alguma coisa, eu sugiro que comece a anotar a partir de agora, tá? Bem, o suicídio, ele aparece sempre na vida de uma pessoa como uma resposta, não necessariamente como uma solução. Primeira coisa, como uma resposta a um desequilíbrio orgânico, químico, certo? Eu vou dar agora diversos tipos ou diversas situações que levam alguém ao suicídio. Primeiro é exatamente essa, como uma resposta a um desequilíbrio orgânico, químico, ou seja, uma depressão, uma ansiedade, a ausência de neurotransmissores na sua mente, no seu cérebro, termina levando você a pensar na possibilidade de suicídio. E isso é orgânico. A resposta para isso é medicamento. É uma resposta medicamentosa de um psiquiatra, de preferência cristão, de um psiquiatra que seja honesto, sincero, não simplesmente um passador de remédio. Ok? Vamos lá. Segunda resposta. O suicídio também pode aparecer na vida de uma pessoa como uma vergonha, como uma resposta a uma vergonha comportamental. É aquilo que a gente chama de morte honrosa, uma forma de recuperar a honra. São famosos os suicídios dos chineses, né? Você já ouviu falar, né? Então, o chinês, o oriental, o japonês, quando ele comete uma besteira, rouba, não sei o que, etc. Tal, então ele se sente, quando é descoberto, né? Quando ele é descoberto, ele se sente na obrigação de voltar a recuperar a sua honra através do suicídio. É uma resposta também a uma situação. Outra resposta. O suicídio pode aparecer como uma resposta a um desespero emocional. É o caso de suicídios que acontecem após feminicídios, por exemplo. O sujeito chega lá, mata a mulher, ou então um doido desse qualquer que aparece nos Estados Unidos, né, entra na escola, mata não sei quantas pessoas e no final das contas termina também se matando. É uma resposta também a uma situação de desespero emocional. O suicídio também pode aparecer como uma resposta à dor de uma grande perda. A dor de uma grande perda. Ou seja, o cara viveu, sei lá, 20, 30 anos com uma pessoa, ela morre, de repente ele começa a pensar em suicídio, que ele quer encontrar-se com ela lá do outro lado da vida, e etc, 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 etc. Bem, essas situações, eu estou dizendo que na verdade elas parecem ser resposta, mas eu digo que elas não são solução, certo? São respostas, mas não solução. Por exemplo, como resposta ao desespero emocional de um feminicídio, a resposta verdadeira deveria ser o controle emocional dessa pessoa através da relativização daquilo que parece absoluto. Vou dar um exemplo bem concreto. Um belo dia eu estava na minha igreja, no domingo pela manhã, meio-dia, saindo para almoçar na casa de alguém que a gente ia almoçar. De repente chega um rapaz, jovem, pastor, eu preciso falar com o senhor. Tá bom. A mulher do pastor e a família do pastor adoram isso, tá? Quando acontece ao meio-dia, no domingo. Preste todo mundo aí a almoçar.
E aí chega alguém para fazer um gabinete pastoral de última hora. É maravilhoso. As mulheres de pastores vibram com isso. Enfim, eu entrei lá no gabinete e o rapaz disse: pastor, é o seguinte, olha só, eu tenho uma namorada, eu confesso que na verdade não dei tanta assistência a ela como deveria dar. De repente voltou um ex-namorado dela de algum tempo atrás e no final da história eu não sei, ela não sabe mais se fica comigo, se fica com ele. E eu confesso ao senhor pastor que eu sou soldado, eu já encomendei a morte desse rapaz a alguns amigos meus, já me coloquei num lugar bem visível ali para ter um álibi enquanto meus amigos faziam o serviço. Eu já tirei o revólver e já coloquei na boca dela, só não atirei porque na verdade eu não tinha certeza se depois eu me mataria ou não. E eu estou ouvindo essa história. E quando a gente ouve essas histórias assim, a gente fica pensando: o que eu vou dizer? O que eu vou falar numa situação como essa? E aí, por mais que você seja psicólogo, por mais que você tenha experiência, por mais que na verdade você tenha enfrentado situações talvez parecidas ou similares com essa, mas cada um é uma situação diferente, totalmente diferente. Então, enquanto isso, eu orava, né? Para que Deus me desse a palavra certa e correta nesse processo. E ele terminou de falar e olhou para minha cara e disse: o que é que eu faço agora, pastor? Aí eu disse: espera aí. Aí vem aqueles insights que só o Pai do Céu dá para a gente, né? Eu olhei para ele com aquela cara de quem realmente não está passando nenhuma emoção, porque não adianta a gente passar nenhuma emoção para o outro numa hora como essa, e disse para ele assim: peraí, o que é que você está me dizendo? Você está me dizendo que se você matar essa moça, ou matar esse rapaz, mas principalmente se você matar essa moça, nunca mais você vai tocar em mulher nenhuma na vida? É isso que você está me dizendo? Aí ele ficou olhando também com essa cara que vocês estão olhando. Essa cara de surpresa. Não é? Essa cara de surpresa. É claro que ele não ia fazer isso. Ele poderia matá-la, mas 6 meses, 1 ano depois, 2 anos depois, ele estaria com outra. É ou não é? Então é isso que eu estou dizendo assim, muitas vezes a resposta ao desespero emocional é a relativização do fato. O que eu fiz naquele momento o que Deus me orientou na verdade naquele momento a fazer, foi exatamente isso, uma relativização do fato. Entende? Então quando você se encontrar diante de alguém que tenha essa vontade, esse desejo de matar-se, procure entender em primeiro lugar qual é o tipo de situação que ele está enfrentando, que são esses que eu estou passando por aqui para você agora. Para você ter uma ideia do que você pode responder numa hora como essa. Perfeito? Vamos continuar. Outra situação em que o suicídio é uma espécie de resposta a uma crise de vida. Eu disse para você que é justamente quando você tem uma grande perda. Você tem esse desejo de encontrar alguém para superar o vazio que ficou, não ter mais aquela pessoa. A resposta para isso, na verdade, é a resiliência, é o fortalecimento da resiliência das pessoas. Por quê? Porque perdas fazem parte do processo de vida ou não. Alguém aqui vai passar a vida inteira sem nenhuma perda? Não tem como. Não tem como. É parte do pacote. Não é? Quem já assistiu aquele filme sobre a vida de C.S. Lewis chamado Terra das Sombras? Não assistiu não? Procura aí e assiste. Terra das Sombras. É sobre a vida de C.S. Lewis e a morte da esposa dele, de câncer. Isso tem uma cena maravilhosa, dolorosa, extremamente dolorosa, que na verdade nessa cena ela olha para ele e diz assim: olha, não sofra quando eu morrer, porque a dor que você vai sentir quando eu morrer é parte da felicidade que você tem agora comigo aqui. A gente não vai sentir dor se a gente não tiver felicidade. Mas se a gente tem felicidade, a gente vai sentir dor. Não dá para viver como os budistas, nenhum sentimento, nenhuma dor.
tentam, né? Não sei se conseguem nenhum sentimento, nenhuma dor, entende? Mas também o suicídio ele pode aparecer como resposta à idealização de uma causa qualquer. Suicídio, a morte como um ato de nobreza. Exemplo, tem um grande exemplo aqui no Brasil, né? Quem foi que disse, saio da vida e entro para a história? Getúlio. Cometeu suicídio. Ditador. Aparentemente é um ato muito nobre, né? Alguém diz assim, tem a coragem de dizer assim, eu saio da vida, mas eu entro para a história, por conta de uma situação que eu não estou admitindo que aconteça, então estou doando a minha vida nesse sentido daí. Mas a resposta mais certa é na ênfase da nobreza como a mãe de muitos outros atos nobres, e não só de como você cometer suicídio. Você pode ter muitos outros atos nobres que não sejam matar-se. É ou não é? Você pode fazer 1001 coisa nobre sem precisar se matar. Então não se iluda de que a única saída nobre que você tem para alguma situação é justamente a morte, porque ela não é. Outra resposta. O suicídio pode aparecer também como resposta a um desejo de vingança. É um indivíduo que vai abdicar da própria vida para fazer aquele que vai ficar sofrer, ficar com sentimento de culpa. Me deixou, não foi? Me abandonou. Ele era a minha vida. Agora eu vou me matar para ele sofrer pro resto da vida. Desse besta. Isso não vai acontecer assim, dessa maneira, desse jeito, não. A vida não funciona dessa maneira. O cara pode até sofrer e ter sentimento de culpa durante um tempo, mas depois aquele sentimento de culpa ele vai se esvair, ele vai desaparecer, e você morreu. Então isso não é resposta de jeito nenhum. Muitas vezes a gente esquece que o perdão ele pode ser muito mais forte do que a vingança. E aliás, eu diria que o perdão ele é muito mais forte do que a vingança. Você entende o que eu estou dizendo? Perdoar é você amontoar brasas sobre a cabeça do indivíduo. Já viu esse versículo na Bíblia? Ele diz exatamente isso. Quando você perdoa, você amontoa brasas na cabeça do sujeito. Mas isso não é uma forma de você queimar os miolos do outro literalmente, não. Isso é uma forma de dizer assim, olha, você vai deixar, quando você perdoa, você deixa a cabeça do outro fervendo, queimando, porque ela não está entendendo porque você perdoou. Ela não entendeu porque você, em vez de fazer a vingança, você perdoou a ela naquele instante. Essa é a solução. Mas também, o suicídio ele pode aparecer como uma resposta ao fracasso também. Há pessoas que perderam fortunas, botaram negócios a perder. E você sabe que muitas vezes esse pessoal mata a si mesmo, mata a família inteira. A gente já viu algumas reportagens sobre isso no passado da gente. Então o suicídio pode aparecer também como uma resposta ao fracasso. Só que a resposta certa não é essa de jeito nenhum. A gente tem que entender que o conceito de fracasso e de sucesso ele é inteiramente relativo. O que é fracasso? O que é sucesso? Pega a história de José do Egito. Um fracasso enorme. Se ele fosse pensar nos 13 anos que ele passou, na verdade, dos 17 basicamente até os 30, sendo traído, levado para a prisão, injustiçado, não sei o quê. Aquele cara, quando chegasse aos 30 anos de idade, ele ia dizer assim, desisto, eu sou um azarado. Aquele negócio de sonho, de que irmão vai se curvar na minha frente. Conversa mole, eu só levo cacetada, pancada da vida. Então eu sou um fracassado. Não existe fracasso. Também não existe sucesso, como a gente pensa, de jeito nenhum. Todas as duas coisas são absolutamente relativas, tá? Ou seja, o que existe é resultado. O resultado pode ser favorável, ou o resultado pode não ser favorável. Mas ele não passa de um resultado. Nada mais do que isso. 2-2, não foi? Sábado passado.
O resultado foi esse, não foi? Aqui, né? Em casa. Esquece, fecha aspas, esquece. Terrível, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas também o suicídio pode aparecer como uma resposta à pressão do social. É o chamado bullying. Não é? Não tem pessoas, principalmente adolescentes, que muitas vezes se matam porque o grupo onde ele pertence, onde ele está, na escola, etc. Tal, pressionam de tal maneira que termina fazendo com que ele cometa suicídio. Alguém já assistiu um seriado chamado 13 Razões aqui? Não é legal? É exatamente uma situação dessa natureza. Quais são as 13 razões, né? Uma garota jovem, ela comete suicídio numa escola e a gente vai descobrindo através dos 13 episódios que tem a série que cada um dos colegas de alguma maneira tem uma certa influência, né, pelo bullying que fazia ela para que ela cometesse o suicídio. Bem interessante essa série aí. Mas a resposta não pode ser essa, de jeito nenhum. A gente tem que entender e aprender que o enfrentamento das situações adversas, eles têm que fazer parte da vida. Precisam fazer parte da vida. Bem, não dá para a gente tentar imaginar que nós vamos viver a nossa vida desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, deitado eternamente em berço esplêndido. Dá? Não. Nós vamos ter lutas, problemas, dificuldades, conflitos, adversidades que vão acontecer. E a gente precisa encarar isso, peitar isso. Responder a isso na medida correta e na medida certa. Mais uma razão, ou mais uma resposta, que as pessoas pensam que é resposta, né? O suicídio como resposta ao medo da dor e ao medo do sofrimento físico. Tem muita gente que na verdade comete suicídio porque teve a notícia de que tem um câncer. E é o impacto dessa notícia tão forte que a projeção do sofrimento que ele vai ter termina fazendo com que ele pense em se matar hoje, quando não sofreu nada ainda. E nem sabe se vai sofrer do jeito que ele imagina que vai sofrer. É alguém que, como aqueles marinheiros, perderam toda a esperança de salvamento. Você notou o que o versículo diz direitinho? Que após aqueles 14 dias, onde a lua, aliás, o sol e as estrelas fugiram, eles dizem assim, a esperança ela diluiu-se. A esperança foi embora. E eles poderiam pensar em cometer suicídio naquela situação ali. Então, qual é a resposta para isso? É você pensar assim, olha, basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia não diz assim? Que basta a cada dia o seu próprio mal. Então eu não tenho que ficar antecipando um sofrimento que eu não tenho ainda hoje. Mas veja só, tudo isso você tem que trabalhar dentro da sua cabecinha. Senão não funciona. Agora você só vai trabalhar essas coisas dentro da sua cabecinha se você tiver papo cabeça como esse daqui. Se você não conversar com as pessoas, se você não dialogar com as pessoas, se você não procurar as pessoas certas para dialogar e para conversar, aí fica difícil. Mas se você se expõe a uma situação como essa, é diferente, porque você começa a pensar, eita, eu não tinha pensado nisso. É realmente, é assim, não é, então é, entende? Senão você não chega lá, de jeito nenhum. Estou terminando já essa primeira parte aqui. Viva um dia de cada vez. Se amanhã encontrarem a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura maravilha. A cura do Parkinson, do Alzheimer. Enquanto isso, você vai enfrentando um dia de cada vez. Não de outra maneira. Mas também algumas pessoas pensam que o suicídio é uma resposta a um conflito de identidade. Eu rejeito quem eu sou e eu não sou quem eu desejo. E o resultado é que eu termino não sabendo quem eu sou, na verdade, no âmbito da situação, porque eu rejeito quem eu sou,
e eu não sou quem desejo, então na verdade eu fico no meio do caminho aí, numa situação muito complicada. A resposta para isso é você ter um encontro com o seu verdadeiro eu através de uma boa terapia. Aí é onde entra a terapia, que vai ajudar você nesse processo de encontro com o seu verdadeiro eu e definir junto com você quem você é, no final das contas. Quem é o psicólogo, né? Na hora, né? Quem é o psicólogo, né? É interessante como eu já fui chamado diversas vezes de diversas coisas pelos meus clientes. Sou psicólogo desde 99. Tem um bocado de estrada aí, um bocado de história para contar. Um dia desse eu estava aconselhando um casal, aí o casal chegou e disse para mim assim, doutor, eu disse, sim, o senhor é como o nosso caminhão do lixo. A gente chega aqui e joga tudo que não presta dentro do senhor. Eu digo, que bela definição de quem é psicólogo, Roberto. Porque na verdade que ele tem razão. É verdade, eu sou um caminhão do lixo, que as pessoas jogam tudo que não querem dentro aqui e a gente vai tentando ver como é que trata esse lixão e finalmente ver a coisa, como é que recicla tudo isso. Outro dia uma jovem chegou para mim e disse assim, o senhor é minha cabeça pensante. Digo, é verdade. Porque ela queria dizer assim, às vezes eu não consigo pensar, então o senhor é minha cabeça pensante. Quando o senhor me diz algumas coisas, eu consigo raciocinar em cima dessas coisas que praticamente eu não estou vendo, eu não estou conseguindo captar, não estou conseguindo entender. Então é aqui quando eu digo que na verdade muitas vezes um conflito de identidade tem que ser resolvido com um psicólogo. Mas tem um filme chamado Amor Além da Vida, que é até com Robin Williams, lembra dele? Que fez um filme também que ele fazia um médico, né, que cuidava das crianças, tem um portal, que cometeu suicídio, por sinal, também, né? Ele, na vida real, né? Uma pessoa tão alegre, tão feliz, né? Que fazia tanta gente feliz no mundo inteiro, né? E bem de vida, né, teoricamente falando, e cometeu suicídio. Mas ele faz um papel de um marido que perde a mulher, e, claro, na fantasia do filme, ele vai tentar resgatar